Vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus, com o sermão intitulado A Nova Aliança e Deus. Há muitas coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Por exemplo, não podemos ver o ar, mesmo que esteja ao nosso redor. Além disso, não podemos ver as coisas que estão muito distantes ou as coisas que estão muito próximas de nós. As coisas que são muito pequenas ou muito grandes são invisíveis a olho nu. Assim, como humanos, vivemos confinados às restrições do tempo e espaço. É triste que não possamos confirmar as muitas coisas que existem, embora elas realmente existam. Irmãos e irmãs, vamos considerar isso por um momento. Não existem muitos aparelhos que nos permitem ver o que não podemos enxergar a olho nu? Por exemplo, o relógio não é um instrumento que nos permite ver o tempo, que é invisível? Em nossa vida diária, podemos encontrar instrumentos que nos permitem ver o invisível. Se pensarmos bem, vamos encontrar alguns instrumentos que são assim. Então, como podemos encontrar Deus, que é invisível? A Bíblia, um instrumento feito por Deus, não é o que nos permite ver o Deus invisível? Assim como podemos ver o tempo, que é invisível, através do relógio, podemos ver o invisível mundo de Deus através da Bíblia. A Bíblia é o livro da verdade, através da qual podemos ver o invisível reino de Deus, as invisíveis qualidades de Deus e tudo o que precisamos saber sobre Deus. Irmãos e irmãs, nesta época do Espírito Santo, somos aqueles que testificam às pessoas que Christuan Sanhon é Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina também? Como podemos estar convencidos e crer que o Espírito e a noiva, que são Deus Pai e Deus Mãe, existem e que o mundo invisível também existe? Deus tornou tudo visível através da Bíblia. Porém, embora Deus permita que toda a humanidade tenha acesso à Bíblia, há pessoas que, embora vendo, não podem ver, e embora ouçam, não podem ouvir e nem entender. Isso é muito lamentável. Dentre as muitas pessoas no mundo, por que cremos em Christuan Sanhon como Deus, nesta época do Espírito Santo? Por que nós cremos que Christuan Sanhon é Deus? 2000 anos atrás, porque os apóstolos e os santos da igreja primitiva acreditaram em Jesus como Deus, embora ele estivesse em carne? Eles devem ter tido uma razão para isso. Foi porque eles viram a evidência desse fato. Nós também vimos essa evidência. É como um relógio que foi feito para vermos o invisível fluxo do tempo. Se uma pessoa disser, eu sou Deus, e outra pessoa também disser, eu sou Deus, como podemos saber quem é o verdadeiro Deus? Não seria bom se existisse um instrumento que pode nos mostrar a verdade e a falsidade? A Bíblia é um precioso instrumento que cumpre esse papel. Então, por que dizemos que Christuan Sanhon é Deus? Na Bíblia, os profetas disseram que aquele que proclama a preciosa verdade da nova aliança nesta terra é o nosso Deus. E que nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. A Bíblia não profetiza e os profetas testificam que não há ninguém que possa cumprir esse papel além de Deus. É como um instrumento que pode provar a autenticidade de um diamante ou mostrar se uma pedra é um diamante verdadeiro ou falso. Da mesma forma, como podemos reconhecer Deus se Ele estiver habitando entre nós? Não podemos confirmar quem é Deus através da Bíblia, que é o instrumento pelo qual podemos reconhecê-lo? Então, como a Bíblia testifica que Christuan Sanhon é Deus? A Bíblia testifica que Ele é o nosso verdadeiro Deus, porque Ele nos trouxe a nova aliança e nos prometeu o eterno reino dos céus através da nova aliança.
Vejamos esse testemunho. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, está escrito: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando estudamos a palavra de Deus, precisamos prestar atenção naquele que disse: firmarei nova aliança. Quem disse que firmaria nova aliança? Eu, o Senhor, Jeová, foi quem disse que firmaria. Para entendermos sobre Deus Jeová, precisamos entender sobre a Trindade. Quem é Deus Jeová? Ele é Jesus. E quem é Jesus? Ele é Cristo Ansanron, o novo nome de Jesus. Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, o novo nome, Cristo Ansanron. Embora eles tenham vindo com diferentes nomes, em diferentes épocas, eles são o mesmo e um único Deus. Cerca de 2.700 anos atrás, Jeremias profetizou que Deus certamente viria à terra e que estabeleceria a nova aliança. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. O que ele fará? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui, qual é a promessa que conecta Deus e o seu povo? Deus confirmará sua relação com o seu povo através de um sinal, chamado Nova Aliança. Nos 66 livros da Bíblia, Deus resumiu de forma simples, para facilitar que reconheçamos Deus em carne. Deus escreveu que Ele se conectaria com o seu povo através da nova aliança, quando Ele viesse à terra. E que Ele garantiria que nós herdaríamos o eterno reino dos céus através da nova aliança. Deus disse para a humanidade: se você quiser me entender, entenda a nova aliança primeiro. Deus nos disse para prestar atenção naquele que vem a esta terra e estabelece a verdade da nova aliança. Deus também disse que a nova aliança não dá apenas o perdão de pecados, mas também a promessa da herança do eterno reino dos céus. Deus colocou todas essas promessas na nova aliança. Deus disse: vocês que guardam a nova aliança serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, que ensina a verdade da nova aliança. Irmãos e irmãs, isso é complicado e difícil de entender? Deus resumiu para que fosse fácil e simples de entender. Então, não precisamos apenas ver quem trouxe a verdade da nova aliança para a terra? 2000 anos atrás, de acordo com o testemunho do profeta, quem trouxe a nova aliança na época do Filho? Foi Jesus. E nesta época do Espírito Santo, devemos ser capazes de entender facilmente. Além disso, podemos entender que aquele que nos dá a herança do reino dos céus é Cristo, que veio a esta terra pela segunda vez, segundo a ordem de Melquisedeque. Não podemos confirmar que Ele é o nosso Deus que destruiu a morte para sempre, com vinhos velhos, assim como profetizado no livro de Isaías, capítulo 25, onde diz: em quem esperávamos e Ele nos salvará? Irmãos e irmãs, as palavras da Bíblia não são complicadas. Elas são simples, porém, o problema é que as pessoas não têm fé nas palavras de Deus. Já que elas não aceitam essas preciosas palavras e não acreditam nelas, elas falham em encontrar Deus. Elas não podem recebê-lo, entendê-lo, nem seguir corretamente seus ensinamentos, embora ele tenha vindo à terra e realizado a obra que foi profetizada. Assim como podemos calcular o tempo, que é invisível,
através de um instrumento chamado relógio. Não podemos confirmar também a existência de Deus através dos ensinamentos da Bíblia? Deus disse, firmarei uma nova aliança. Deus disse que Ele mesmo cumpriria isso. Essa aliança jamais poderia ser criada pelo diabo ou por qualquer pessoa aleatória em sua vizinhança. Ela não foi criada pela hipótese de um físico famoso. Somente quem pode firmar a nova aliança? Deus disse, eu, o Senhor, farei isso. Não está testificado na Bíblia que Deus realizaria o seu plano de redenção com o nome de Jeová, na época do Pai, com o nome de Jesus, na época do Filho, e com o novo nome, An-San-Hon, nesta época do Espírito Santo? Não há absolutamente nenhum motivo para duvidarmos disso, nem mesmo por um pouco. Isso porque Deus já profetizou tudo isso através dos profetas, de que Ele viria dessa forma. Ele cumpriu tudo o que foi profetizado sobre Ele ao vir para a Terra. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. Está escrito: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador. Ele é o mediador do quê? Da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Para dar a toda a humanidade a eterna herança do reino dos céus, através da nova aliança, Ele teve que se tornar mediador do quê? Ele se tornou o mediador da nova aliança por nós. Por isso, a nova aliança não é algo que qualquer um pode vir, estabelecer e ensinar. Quem é o único que pode fazer isso? Quando estudamos a Bíblia e as profecias dos profetas, vemos que somente Deus pode vir à Terra para cumprir e nos ensinar a verdade da nova aliança. Além disso, podemos reconhecer Deus facilmente ao nos perguntarmos: quem trouxe a verdade da nova aliança? Quando entendermos isso, podemos entender quem é Deus. Quem foi batizado em 1948, de acordo com a profecia de que o Filho do Homem estaria às portas, quando os ramos da figueira se renovassem e suas folhas brotassem? Quem cumpriu a profecia do trono do rei Davi? Vamos pensar bem sobre isso. Quem cumpriu isso? Nós não cremos em Cristo An-San-Hon como Deus, sem ter nenhuma evidência. Todas as Escrituras e os profetas testificaram precisamente sobre Cristo An-San-Hon. Por isso, quando nos é perguntado como vocês sabem que Cristo An-San-Hon é Deus, podemos dizer, Ele é Deus porque Ele trouxe a Páscoa. Ou, Ele é Deus porque Ele nos deu a vida eterna. Ou, Ele é Deus porque Ele nos deu a árvore da vida. Ele é Deus porque Ele pregou a verdade da nova aliança para nós. Ele é Deus porque Ele nos deu o maná espiritual. Não temos muitas coisas a dizer a eles sobre Cristo An-San-Hon? Entre todos esses assuntos, estamos estudando sobre a nova aliança hoje. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. A Páscoa é realmente importante. O versículo 13 diz: E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento.
Jesus, que ansiosamente desejou guardar a Páscoa, mostrou o exemplo de guardar a Páscoa da nova aliança no versículo 19. Versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. E Jesus disse: Façam isso sem falta. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus, Deus profetizou através de Jeremias: Está próximo o tempo em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E no final, foi Jesus quem estabeleceu a nova aliança. No livro de Jeremias, capítulo 31, foi profetizado que quem firmaria a nova aliança? Jeová. Então, qual é a relação entre Deus e Jeová e Jesus? Eles são o mesmo Deus. Foi profetizado que Jeová firmaria uma nova aliança, e então foi Jesus quem a estabeleceu. Dessa forma, essa profecia foi precisamente cumprida. Deus Jeová, Jesus e o novo nome, Cristo Ansanhon, não são diferentes um do outro. Eles são o mesmo e um único Deus. Foi na época do Pai, com o nome de Jeová, que Deus profetizou sobre a nova aliança. E foi na época do Filho que ele cumpriu essa profecia e estabeleceu a nova aliança com o nome de Jesus. Já que ele pregou o Evangelho sobre o reino da nova aliança por apenas 3 anos, para ser concluído o Evangelho do reino da nova aliança, ele tinha que vir de novo pela segunda vez. É por isso que em sua segunda vinda, ele realizou seu ministério por 37 anos, pregando a nova aliança. Então, quem na época do Pai, na época do Filho ou na época do Espírito Santo pode dar a vida eterna para a humanidade e a herança prometida do céu através da nova aliança? Apenas Deus. Eis que este é o nosso Deus. Por isso, no versículo 20 está escrito: Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Isso aconteceu na Páscoa. Como sabemos bem, as verdades da nova aliança começaram a desaparecer, uma por uma, no século IV, cerca de 300 anos depois de Jesus ascender ao céu. O sábado foi abolido em 321 d.C. A Páscoa foi abolida em 325 d.C. O Natal foi introduzido em 354 d.C. E os objetos que eram usados em religiões pagãs, como a cruz, começaram a ser usados dentro da igreja para o culto. Hoje em dia, não podemos encontrar nenhuma igreja que pregue a verdade da nova aliança. Deus disse por meio da revelação ao apóstolo João: Retirai-vos dela, povo meu. Vendo como eles se reuniam no templo de Deus, proclamando com seus lábios que acreditavam em Deus, porém enchendo o templo com ídolos pagãos. Então, para onde devemos ir depois de sair da Babilônia? Para onde Deus disse que devemos ir? Deus nos disse para fugir para Sião sem demora. Irmãos e irmãs, o lugar para onde devemos fugir sem demora não é a igreja de Deus, que é Sião, onde guardamos as festas? Quem está aqui habitando conosco? Deus está conosco em Sião. Com qual verdade Deus está reinando em Sião? Deus está reinando em Sião com a lei da nova aliança e nos ensinando com a verdade da nova aliança. Ele não se tornou rei em Sião, guiando o evangelho do reino, da nova aliança, nos últimos dias, e então ascendeu ao céu depois de completar a vida do evangelho de 37 anos, de acordo com a profecia? Hoje, vamos gravar mais uma vez em nossos corações a resposta da pergunta: como sabemos que Cristo Ansanhon é Deus? Começando com o batismo, tudo o que estamos guardando é parte da nova aliança. A Páscoa é a nova aliança, assim como o sábado. O regulamento do véu também é a nova aliança. Todos esses decretos e leis nomeados por Deus são as verdades da nova aliança. Na verdade da nova aliança, recebemos o perdão de pecados. Na verdade da nova aliança, Deus se torna o nosso Deus e nós nos tornamos um com Deus.
e nos tornamos em seu povo. Todas essas promessas absolutas são dadas a nós através da nova aliança. Quem será aquele que ensina a toda a humanidade a verdade da nova aliança? A Bíblia testifica que somente Deus pode fazer isso. Vejamos isso na Epístola aos Hebreus, capítulo 8. O capítulo 8, versículo 7 diz: Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a primeira aliança é a antiga aliança que Deus deu através de Moisés. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Qual é a segunda? É a nova aliança. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma nova aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor. E o quê? Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui, quem está profetizado a firmar uma nova aliança? Está escrito: firmarei nova aliança. Não é verdade? Então, não devemos analisar sobre quem firmou a nova aliança? Quem é aquele que a estabeleceu? Portanto, quem é Cristo Ansanhon? Isso não aconteceu de acordo com o testemunho dos 66 livros da Bíblia e dos profetas? Somente Deus pode realizar isso. Somente Deus pode estabelecer a nova aliança. Deus disse: Quando os ramos da figueira se renovarem e suas folhas brotarem, eu estarei batendo às portas. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu em 1948. Então, esse ano deve ser o ano em que Deus começou a sua obra do Evangelho. De acordo com a profecia do trono do rei Davi, Deus deve andar no caminho da profecia por 3 anos em sua primeira vinda e por 37 anos em sua segunda vinda. Por isso, no versículo 8 está escrito: E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele desnova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Enquanto entregava o ensinamento da nova aliança, Deus disse: Dos seus pecados e iniquidades jamais me lembrarei. Isso significa que Deus nos dará o perdão de pecados. Essa é a promessa que Deus estabeleceu com o seu povo que está na nova aliança. Não está profetizado no livro de Miqueias, capítulo 4, que Deus aparecerá outra vez nos últimos dias e nos ensinará a nova aliança que desapareceu durante a Idade das Trevas? Ele nos ensinará seus caminhos. Ele fará isso nos últimos dias. Vamos ler o livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Quando é o tempo determinado para essa profecia se cumprir? Nos últimos dias. Os últimos dias não indicam a última época, a época do Espírito Santo, na qual estamos vivendo hoje? O monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. O que ele fará? Para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O que é celebrado em Sião? As festas são celebradas ali. Devemos encontrar o lugar onde há o sábado, que é uma festa semanal, e as 7 festas de 3 tempos, que são festas anuais. Deve haver o sábado, a Páscoa,
a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das semanas, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Qual igreja tem todas essas verdades? Deus está habitando neste lugar, que é Sião. Quem é aquele que está nos guiando com a verdade da nova aliança em Sião? É o nosso Deus. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Se alguém nos perguntar, como vocês sabem que Cristo Ansanron é Deus? Então podemos responder sem hesitar. Ele é Deus porque Ele nos ensinou a nova aliança e nos deu a vida eterna. Podemos mostrar a eles através da Bíblia e dizer, eu posso te provar através da Bíblia. Você gostaria de ver? Quando eles perguntam por que vocês acreditam que Cristo Ansanron é Deus, é porque Ele testificou sobre Deus Mãe. De acordo com os livros de Isaías, capítulo 62, e do Gênesis, capítulo 3, quem testificará sobre Deus Mãe? Está escrito que Deus Pai testificará sobre Deus Mãe. Portanto, vamos crer firmemente nas profecias da Bíblia e nos profetas. Vamos ter consideração das pobres almas daqueles que têm fé em Deus, mas estão perdidos vagando pelo mundo porque eles não sabem como ir ao céu. Como obreiros da nova aliança, devemos guiar essas almas para o caminho correto da verdade, ao testificar a elas em Samaria e até aos confins da terra. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.